quando a gente está falando está falando de sinais e milagres, tá? Então, estes sinais e milagres, então, fazer a leitura completa, né? Foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, esse sempre é o nosso texto base, porque toda a construção do texto de João é baseado num objetivo, né? Ele queria comprovar isso através desses textos. Então, um texto que defende a ideia que Jesus é o Filho de Deus, ideia que estava sendo combatida naquela época. Né? E o segundo motivo é para que as pessoas, ao entenderem isso e aceitarem o senhorio de Cristo, eles sejam salvos. Né? Eles acessem essa graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, conteúdo apologético, porque defende uma ideia, e conteúdo evangelístico. Né? Então, rapidamente, né? No João 2, que é o que nós estamos estudando, vamos encerrar hoje, ele começa falando de bodas de Caná da Galileia, ou seja, um evento do início do ministério de Jesus, e fala da purificação do templo, que é o nosso tema de hoje, continuação do nosso tema de hoje, que fala de um evento próximo à crucificação de Jesus Cristo. Então, são dois eventos temporalmente bem separados, mas que mostram um contraste bem interessante, né? Jesus aprovando, abençoando, cuidando de pessoas numa festa, né? E participando de uma festa, e dentro de um contexto de religião, né? Um contexto em que as pessoas aparentemente estavam santas, aparentemente estavam fazendo a vontade de Deus, ele vem com um chicote e vem com duras repreensões. Amém? Então, é sempre bom lembrar disso. E claro, gente, é uma observação que como a vontade, né, o objetivo de João é demonstrar quem Jesus é muito interessante, porque a gente consegue conhecer um pouquinho de quem Jesus é internamente, porque facilmente nós somos seduzidos por rituais religiosos. Né? Facilmente nós conseguimos dar muito valor para essa estrutura física e desvalorizar o que Deus realmente importa. Facilmente a gente come o mosquito, mas engole o camelo. Né? O que eu falo mosquito aqui, gente? Não que não seja importante uma estrutura boa para adoração a Jesus. Isso tem seu valor, né? Desde que leve as pessoas a adorar a Deus, que dá um conforto para as pessoas, comunicar uma verdade. Então, todos aqueles rituais ali do Antigo Testamento, ele comunicavam verdades que precisavam ser entendidas pelo povo. Então, ele tem o seu valor nesse ponto, mas quando vira, aquilo toma-se a prioridade, perdeu o sentido. Porque a gente perde as coisas mais importantes, né? E acaba se apegando a detalhes sem tanta importância. Amém? Então, não estou falando que não é importante, mas também ele tem o seu limite de importância, né? E a gente sofre com isso hoje, né? Pessoas que muitas vezes se apegam aos detalhes, mas não se importa com todo e com o mais importante, né? Que são as pessoas. Com o mais importante, que é a comunhão. O mais importante, que é a verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Que é o relacionamento com Deus. Porque dá para vir, dá para pregar, dá para orar, dá para dançar na presença de Deus e não ter Deus. Né? Vamos seguir. Então, passamos rapidamente aqui. Né? Esse fato é mencionado nos 4 evangelhos, os endereços estão aí, que demonstra a importância desse acontecimento. Colocamos aí o caminho que a gente passou. Né? Nós começamos falando sobre a entrada triunfal de Jesus, né? Porque aí eu quis, apesar de não estar escrito em João, então eu conectei com os outros 4 e entendi mais ou menos, e nós discutimos um pouquinho da cronologia do fato, encaixando todo mundo, não só João. Né? Então, encaixando todo mundo, essa purificação do templo aconteceu perto da entrada triunfal de Jesus, lá em Jerusalém, né? Que ele foi reconhecido pelo povo como Cristo, né? Hosana. Então, aquelas palavras, né? Aquela adoração ali que o povo estava fazendo, era um reconhecimento que ele era o Messias. Só que os líderes religiosos não o reconheciam.
né? Que até o significado da palavra Hosana, né? Quem lembra de semana passada, o que significa Hosana? Salva-nos, a Natália, não dá nem tempo do pessoal sofrer um pouco, queimar os neurônios, é salva-nos. É um clamor pela salvação. E, pode falar, a irmã Nádia vai falar, gente. E é engraçado, gente, que logo depois que eu falei isso aqui, o irmão Alisson mandou para mim aqui, ele tem a Bíblia em hebraico e mandou para mim, você tá certo. Tá aqui me controlando. Mas é o bereano, né, gente? Nós temos que ser bereanos. Bom dia, irmãos. Uma coisa que nós não abordamos em relação à purificação do templo é que aqueles vendedores estavam ali, não é porque eles chegaram e invadiram, é porque os sacerdotes permitiram. E provavelmente eles recebiam dinheiro para aquele povo estar ocupando aquele espaço. Nós vamos falar hoje. Vai, né? Ótimo. Então, quando Jesus fez essa purificação do templo, ele afrontou os sacerdotes, os escribas, os fariseus, mais uma vez, né? Mostrando para eles a hipocrisia deles, né? Em lidar com as coisas santas. Isso. Aí nós falamos sobre a figueira. Alguém mais vai falar? Nós falamos sobre a figueira, então foi um ato profético que Jesus executou ali, já mostrando o destino de Israel, né, que não cumpriu o seu propósito. Então nós falamos muito nesse período sobre fruto, né? Foi o dia de falar de fruto. Teve o dia do fruto aqui, gente. Ainda foi a feira. Foi fruto de manhã, foi fruto no meio-dia, foi fruto de tarde, de noite. Foi fruto para todos os gostos naquele dia. E nós falamos muito sobre isso. E logo em seguida começa a purificação do templo, que é o nosso tema. Passando rapidamente. Então, a entrada triunfal, é bom lembrar, né, que ela quebrou as expectativas do povo. O povo queria uma coisa e Jesus fez outra. O povo queria se libertar de Roma, então o Messias chegou, a ideia era a libertação de Roma imediato, retorno do reino de Israel. E Jesus tinha outros planos. E nós discutimos isso bastante nas últimas aulas. É bom sempre lembrar, né? E a ideia é sempre bom lembrar também que o juízo vem primeiro pela casa de Deus. 1 Pedro, nós discutimos muito sobre isso. E o que Deus esperava dessas pessoas, né? Qual é o fruto que ele esperava daqueles líderes religiosos, que esperava de Israel como um todo, como povo, e o que ele espera de nós hoje, né? Misericórdia quer e não holocaustos. Conhecimento de Deus mais do que sacrifícios. Então, são coisas que nós conversamos bastante aqui, que estava quando foi falar da figueira aqui, falamos aí sobre a esterilidade espiritual, punida com maldição, né? Então, dentro desse tema, então foi bem mais explorado nas aulas anteriores, vamos passar. Nós pegamos bastante aqui, né? Sobre quem eram os fariseus, né? Quem eram esses fariseus, saduceus, escribas? Como que funcionava isso? E qual era a reclamação de Jesus a respeito deles? E em Mateus 23, se vocês quiserem estudar mais, é o capítulo inteiro falando sobre isso, né? Jesus repreendendo os escribas e fariseus. E nós percebemos que sim, dá para transpor muita coisa daquelas ali para os nossos dias de hoje. Muitos erros que eles cometeram naquela época podem ser cometidos hoje, mas com uma cara diferente, né, gente? Ele tem um jeito diferente, o ritual é diferente, mas o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo. Então, nós falamos sobre vários itens que nós não vamos nos ater. Hoje eu acho que nós vamos acabar até a aula mais cedo, mas vou pular tudo isso aqui. E tudo estava em torno disso que nós falamos no início, né? Pessoas que se importavam demais com o ritual religioso e se esqueciam dos mais necessitados, que se esqueciam da adoração genuína. Era uma árvore bonita, com folhas lindas, mas que Deus não conseguia colher nenhum tipo de fruto daquelas pessoas, e o fruto que ele esperava. Então, era muito claro o que Deus esperava daquelas pessoas. O que Deus esperava deles? Nós vimos lá, né? Minha casa será chamada casa de oração. Se você, né,
Se um gentio chegar aqui, um gentio devoto, chegar e ele se sentir mal, né? Eu nunca vou ser do povo de Deus. Não deixe isso acontecer. Fala para ele. Então, eles foram escolhidos por Deus e é um privilégio, mas também é uma missão. Eles foram escolhidos por Deus para uma missão. E quem hoje são os escolhidos por Deus? Quem tem escolhido por Deus aí? Nós somos os escolhidos de Deus hoje. E ao mesmo tempo que isso é um privilégio, isso é uma obrigação, isso também é uma responsabilidade de comunicar quem é Deus para as pessoas. Amém? Então você tem uma responsabilidade muito forte. Nós temos que entender isso, nós temos que viver isso de uma forma especial. Né? Então nós falamos muito sobre esses atos aí, né? Corban, lembra do Corban? Né? Pessoas, eles tinham criado essa interpretação, né? Da lei, essa interpretação da lei que é o quê? O que eu tenho é consagrado a Deus, então eles deixavam de ajudar os pais. Então Jesus confrontou eles, né? Vocês estão usando isso aqui ensinando o povo. Uma da acusação ensinou o povo a fazer isso. Né? Deixa seu pai, sua mãe passar necessidade e falando corban. As minhas coisas são corban. É tudo consagrado a Deus, eu não posso dar para vocês. Porque é de Deus, como é que eu dou para você? Entendeu? Então, eles achavam brechas, interpretações maliciosas, que a intenção era benefício próprio. Mas pecavam em coisas muito graves, né? Aquele que não honra seu pai e sua mãe, na lei fala tem que morrer. É duro, mas está lá na lei, que não honrar o pai e a mãe. É algo assim, muito pesado, mas eles se desviavam habilmente, eu acho que Jesus falava ainda assim, né? Vocês se desviam habilmente da lei. Né? E ainda sai de bonito, gente. O problema é que eles saíam de super santos. Nossa, até o pai lá passando necessidade, falou, mas meu filho é de Deus demais, viu? Ele não me ajudou porque tudo dele é de Deus. E eu vou aguentar aqui passar a minha necessidade. Entendeu? Ele enganava todos, mas a Deus não se engana. Né? Quando eles foram visitados pelo Deus Todo-Poderoso, né, não conseguiram enganar. E na aula passada, agora sim, na aula passada a gente entrou com o modo, né, como que Jesus agiu nessa situação. Então a gente pode aprender com isso. Né? Jesus, nós podemos ver claramente 3 passos que Jesus agiu. 3 coisas que Jesus levou em consideração na hora de executar esse ato pesado, né? Esse ato enérgico, que seria essa purificação do templo, esse ato, né, de expulsar pessoas do templo, derrubar a barraca dos cambistas, expulsar os animais, fazer um estardalhaço daquele. Não foi de qualquer forma. Então, primeira coisa, ele não agiu com impulso, emocionalismo, porque senão ele tinha chegado, entrado na cidade, já tinha feito já tinha feito todo o estardalhaço. Mas em Marcos 11 fala que ele chega, como estava no fim do dia, ele observa tudo, volta para Betânia e no outro dia ele vem fazer o que ele tinha que fazer. Então ele não tomou nenhuma atitude precipitada, não foi emocionalismo aquilo. A gente fala, Jesus não aguentou, ficou irado, e a gente pode até justificar, né? Aqueles rompantes de ira que a gente tem, que a gente bate no filho, e xinga o patrão, e xinga os funcionários, e distrata uma pessoa na rua, e briga com o irmão na igreja. Por quê? Mas é porque o zelo de Deus me consome também, igual Jesus. Não é. Não, é porque você é estouradinho mesmo, né? Você é pavio curto. É por isso que você fez isso, porque Jesus não fez assim. Jesus, ele agiu de forma enérgica, mas ele pensou, ele agiu na hora que tinha que agir. Né? Ele foi totalmente intencional, gente. Então, nós falamos muito disso na última aula. Ele agiu carregado de amor e compaixão. Então, outra coisa importantíssima na hora de executar ações difíceis. Né? Sempre que a gente for executar ações difíceis, ações enérgicas, seja com os irmãos da igreja, gente, porque nós somos chamados para exortar mutuamente, para falar realmente, puxar a orelha uns dos outros. Né? E tem muita gente que puxa a minha orelha aqui, vocês não sabem o tanto. Tem uma meia dúzia aí que puxa a minha orelha todo dia. E
Mas é importante, gente. É importantíssimo. Se você não tem ninguém, talvez é que você não está dando a abertura necessária, as pessoas têm medo. Né? Então, se não tem busca, né? Aquela pessoa fala assim, fala a verdade para mim, pode falar. Né? Qualquer sentido, irmão. Você falou, você agiu de forma errada. Por exemplo, eu sou líder do louvor da igreja. Então, tem ações que acontecem ali entre os irmãos, mas que chega eu acho que não foi certo. Você não deve fazer isso, por isso, por aquilo. Você está abrindo margem para isso. Pode até não ser, gente, no final das contas. Pode até eu não levar em consideração aquele conselho, mas as pessoas têm abertura para falar. Né? E sim, muitas vezes eu voltei atrás, sim, em algumas decisões, né? Em algumas formas que a gente age. E é isso, gente, você tem que ter isso, né? Você tem que ser pastoreado, né? De alguma forma. E eu, em nome de Jesus, eu acredito que nossa igreja vai retomar esse pastoreio no sentido de as pessoas poderem falar a verdade umas para as outras, sem se magoar, sem ficar triste, né? Porque, gente, dentro do conceito de submissão, é um conceito importante para a gente ser pastoreado. Então, quando se fala submissão, gente, é de sob mesmo, estamos debaixo de uma missão. Então, quando eu estou submisso a uma pessoa, é porque eu estou debaixo da mesma missão que ela. Só que ela está naquela liderança ali, a gente vai trabalhar junto. A gente vai aceitar algumas coisas, às vezes não vai ser o que eu quero, mas eu vou fazer. Eu vou seguir. Não porque eu sou um subalterno, mas porque a missão é mais importante. Cumprir a missão muitas vezes é mais importante que fazer minha opinião, que fazer minha vontade. Então, quando a gente está junto nesse ambiente de igreja, tem muito essa questão. A gente tem que ser submisso. Uns aos outros, e a Bíblia ainda fala, submetei-vos uns aos outros. Então, a gente tem que estar nesse espírito, gente. Só que é um espírito que, antes de entrar nesse espírito, submissão, desse tipo de comunhão, vai ter que morrer alguma coisa aqui. Alguém vai ter que morrer. E esse alguém é o nosso orgulho, que é duro. Pensa num bicho, parece um... quem já assistiu o Exterminador do Futuro 2? Não assistiram, gente? É um dos melhores filmes que já foram feitos. Exterminador do Futuro 2, gente. E tinha um exterminador lá. Todos os filmes do Exterminador é assim, né? Não dá para matar aquele trem de jeito nenhum. Você atira, o bicho cai, levanta e volta. E ele... nossa, é o trem mais difícil de matar. Então, quando vocês veem o Exterminador do Futuro, gente, lembra que ele é orgulho. Você vai ter que sentar tiro na cara dele, vai bater, e o caminhão bate nele, tudo acontece, e aquele bicho ele vai ter que morrer. No final do filme ele morre. Mas é uma coisa que nós vamos ter que matar, gente, é o nosso orgulho. Porque senão não dá. Não há submissão onde é que tem orgulho. Não há abertura para exortação mútua, se tem orgulho. Porque às vezes eu vou ter que falar por exemplo, eu tenho que falar umas verdades para o irmão Juvenal. O homem é polícia. O homem ele é mais velho que eu, sabe? Como é que eu vou falar? Entendeu? Então, mas é a beleza da igreja. Pessoas assim, com humildade, é claro que ele tem que falar com amor, com respeito que ele merece. Mas ele pode ouvir e pode aprender, até com os mais novos. Né? E é isso a beleza da igreja. Alguém ia falar? Eu acabei segurando. Toca o barco, então. Não, é porque na Bíblia fala que a gente tem que ouvir todas as coisas, né? Receber todas as coisas e reter o que é bom. Então, a gente tem que ter sabedoria para ouvir o irmão. Que, às vezes, até assim, para a sua vida pessoal, é aquilo que Deus está mandando para você. Né? E, às vezes, você acha que é só um problema da igreja. E, às vezes, Deus está mandando uma mensagem para você para resolver o problema da sua vida. Né? E já aconteceu comigo, de eu estar precisando de alguém falar alguma coisa comigo e, assim, é lógico que eu não sabia, né? Mas no momento certo, Deus mandou a pessoa. E às vezes a pessoa, logo no princípio aqui na igreja, né, gente, que eu comecei a congregar, há 20 e alguns anos atrás, o pastor que me chamava de doutora Nádia, né? Aí eu chamei ele um dia, falei, pastor,
por favor, não me chama de doutora. Aí ele, mas por que você é advogada? Não, pastor, aqui na igreja eu sou ovelha igual todo mundo. Eu não quero que ninguém, o povo fica com medo, às vezes, né? Fica assim, poxa, tem um título. Não, eu não estou aqui, eu não sou título. Eu sou uma pessoa igual todos os outros. Então, assim, não me chama de doutora. E eu acho que você não tinha que chamar ninguém pelo título. Eu falei com ele, né? E aí ele às vezes, ele até chamava algumas pessoas pelo título, né? Mas comigo, pelo menos, parou, né? E assim, eu acho que a gente tem que ser assim, a gente tem que saber o nosso lugar na igreja. Nós somos ovelhas, nós devemos ser pastoreáveis, né? Nós temos que dar o espaço para o irmão que está acima da gente, na liderança, e talvez nem na liderança, às vezes alguém que está abaixo de você é a pessoa que Deus vai mandar para falar com você. Então você tem que ouvir tudo e reter o que é bom. Né? Eu acho que o irmão tem que ter Alisson... sabedoria também, né, de Deus para poder fazer isso. Amém? Você chamou, irmão Alisson? Pode falar? Eu acho que eu não percebi que você levantou a mão. Irmão Alisson? Não chamei não. Só fiz um comentário. Não chamei não. Eu não entendi seu comentário. Então tá, gente. Então vamos seguindo, né? Então, você ver, nós estamos indo para outro assunto, né? É porque eu também chamo Nádia de doutora Nádia. Eu estou falando que eu não vou chamar mais então, de doutora. Eu também chamo você de doutora Nádia. É verdade. Você não xingou ele, irmã Nádia? Tem que ter xingado ele também. E, gente, outra coisa, e aí serve para todos nós, gente. Não foi omisso nem negligente. Tem hora, porque não é bom fazer isso, gente. Chamar a atenção das pessoas, muitas vezes, não é fácil. Não é gostoso, não é agradável. Para quem recebe não é bom, imagina para quem fala, às vezes é muito pior. Especialmente quando as pessoas são carregadas de amor ali. Você está numa situação difícil, sabe que a pessoa, às vezes... hoje nós estamos vivendo uma geração muito melindrosa, né? Muito cheia de mimimi. O brasileiro já é assim, de natureza, mas a nossa geração ainda ficou piorou um pouco, né? Porque ficou uma geração talvez mais orgulhosa, né? Tem demais. As pessoas antigamente eram mais humildes, ouviam mais, mas o brasileiro em si já é meio coitadinho, se acha muito coitadinho, e isso já dificulta muito você falar uma coisa objetiva. Então, às vezes, você tem que dar volta, você tem que ter uma estratégia para não magoar a pessoa, né? E isso torna-se mais difícil, mas não é que a gente não tenha que fazer, temos que fazer. É assim que é o nosso povo, a gente tem que se adaptar. Né? Porque às vezes não, eu vou falar e a culpa é dele de ser mimizento. Não. Às vezes nós temos direito, mas não podemos usar. Apóstolo Paulo fala, se comer carne, não tem nada a ver com comer carne, mas se comer carne vai escandalizar, não vou comer. Então, às vezes, a nossa atitude truculenta, porque o cara é mimizento, eu vou fazer do mesmo jeito, porque ele é que está errado também. Porque você tem que pensar, em primeiro lugar, nas ovelhas, nas almas. Porque, às vezes, falar a coisa certa da maneira errada vai produzir o resultado que a gente não quer, que é o afastamento, a discórdia, vai produzir tudo que a gente não quer. Então, às vezes, a gente vai ter que abrir mão mesmo, vai ter que ir com os dedinhos, vai ter que trabalhar, porque faz parte daquele que ama. Porque, gente, nem cheguei a falar do segundo ponto, né? Agiu carregado de amor e compaixão. Eu cheguei a falar, né? Em Lucas 19, ele chega na porta de Jerusalém e ele chora antes de executar esse plano. Ele chora, ele faz uma profecia sobre a destruição de Jerusalém e fala que essa destruição é por causa que eles perderam o dia da visitação de Deus. Então, Deus visita o seu povo. Né? Deus está visitando a nossa casa, a nossa igreja, e muitas vezes a gente perde o dia da visitação. A gente está adorando a Deus com Deus do lado de fora das nossas vidas. E a gente perde o dia da visitação. E isso produz maldição, né? Segundo esse relato de Lucas 19, 41 a 44, houve juízo para aqueles que perderam a visitação e para os seus filhos. Então, é uma consequência grave que não é só para você. Então, a gente tem que estar atento ao dia da visitação. E Jesus não foi negligente, ele fez o que tinha que fazer, né, do jeito que tinha que fazer. Né? Nós falamos bastante aí, né, agora também na aula passada, nós falamos sobre onde esses cambistas estavam, né? Eles estavam no átrio exterior, conhecido como Pátio dos Gentios.
Então, era o único lugar onde os gentios podiam adorar. Né? Na verdade, adorar não, entrar. Só podia entrar lá. Tanto é que nós falamos em Atos, né, fala da acusação quando Paulo foi preso, ele foi acusado de levar um gentio dentro do lugar santo. O judeu podia entrar, mas o gentio não podia. E ele foi preso, espancado, né, linchado, por causa disso. Sob esse pretexto, tá, gente? Ele não fez. Eles usaram esse pretexto porque ele estava andando com algum irmão de Éfeso, lá nas redondezas de Jerusalém, os caras usaram, tá vendo? Ele pegou esse cara e levou para dentro do lugar santo, né, para o lugar que não podia. Aí inflamou o povo e o povo linchou Paulo e ele foi preso e ficou preso algum tempo ali, até ir para Roma, e tudo aconteceu, né? Vocês vão lá em Atos, tem tudo isso. Mas só para vocês verem o que era, o que significava para aquelas pessoas um gentil entrar nesse lugarzinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um muro grande que eles podiam entrar, mas esse murinho pequeno aqui, ó, é só judeu, só de linhagem, de raça pura que podia entrar ali dentro. Se não for, nem olha aqui para dentro, né? Então, e aqui é o Santo dos Santos, essa casinha aqui. Tá? Aí nós falamos aqui, né, de algumas curiosidades. Provavelmente esse aqui é o pináculo, né? Esse 3 aqui, onde Jesus é levado, né? É mais de 50 metros de altura esse lugar, onde é levado para ser tentado pelo diabo, né? Pula daí. Então, eles estavam falando do pináculo. E provavelmente esse cantinho aqui atrás, é o Muro das Lamentações. Provavelmente, gente. Se eu conseguir ler direito aquele tanto de informação daqueles gráficos e números lá, se eu li direitinho, é isso. Vamos seguir. Não vamos nos ater muito. Vai para cá. Pronto. E chegamos agora ao texto mesmo. Então a gente fez 3 dias de introdução para chegar no texto. Então, logo depois, né, das bodas de Caná, começa o versículo 13, assim, ó. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e entrou no templo encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai aqui essas coisas. Tirai daqui essas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. Bem, então, chegamos na purificação do templo, né? Nesses primeiros versículos que nós vamos avaliar. Nós falamos muito sobre os motivos, né? Vai ter mais motivo hoje, gente. Então nós vamos até. O ato foi esse, né? Se a gente ler os 4 evangelhos, vai enriquecendo as palavras de Jesus, né? Outros evangelistas falam, né? A minha casa será chamada casa de oração. Então os outros evangelistas ouviram isso, relataram isso, né? Vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de salteadores, né? Falando em esconderijo de bandido. Ele acusou essas pessoas disso. Então a gente vê outros relatos quando você vai lendo as outras partes, né? João, a se referir à Páscoa dos judeus, demonstra que a religiosidade tomou proporções tão grandes no coração das pessoas que Deus não fazia mais parte. Era algo que predominava as aparências. Então, gente, a partir daí, João, ele vai tratar muitas vezes essa expressão, os judeus fizeram isso, e os judeus fizeram aquilo. Normalmente colocando os judeus, ele era judeu, tá, gente? Mas ele falava os judeus no sentido de que virou quase que opositores a Jesus, em várias situações. E quando ele fala assim, ó, estava chegando próximo a Páscoa dos judeus. Quando o Senhor Deus institui a Páscoa, lá em Êxodo, ele fala assim, ó, destas coisas comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Sempre tem dificuldade com essas comeloeis à pressa.
é a Páscoa do Senhor. Gente, a Páscoa era do Senhor, mas Deus já estava tão fora que agora o evangelista estava chamando a Páscoa dos judeus. Já não era mais a Páscoa do Senhor. Porque o Senhor estava lá, mas eles não davam bola, né? Deus estava lá naquele lugar. Jesus estava ali, né? O Deus encarnado, e ele não tinha mais espaço, naquela... Opa, apertei de novo sem querer aqui. Isso, mas era uma festa que tinha todo um simbolismo, pessoal, em entender. Exato, a irmã Nádia. Então, a irmã Nádia falou, né, gente, que quando ele coloca isso, né, dá-se a entender, né, nós podemos puxar isso, gente, puxar essa informação. Agora, podemos dizer com precisão, era essa a intenção do apóstolo? Não sei, não dá para entender, é tudo muito resumido. Mas nós podemos ter um conhecimento disso, gente. É possível viver uma vida onde Deus não está. Adorar a Deus. Agora vamos lá. Vamos ver uns exemplos, né? Um exemplo na igreja. Apocalipse 3, 19 até o 20. Fala assim, ó. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Presta atenção, eu estou à porta e bato. Jesus falando para uma igreja. Apocalipse, gente, faz parte das 7 igrejas do Apocalipse. Igreja de Laodiceia. Eu estou à porta e bato. Ou seja, era uma igreja de Jesus? Era. Mas Jesus estava do lado de fora, querendo entrar na festa. Ei, vocês estão me adorando aí? Eu estou aqui, ó. Deixa eu entrar. E muitas vezes a gente faz isso. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Olha o que Jesus está querendo ser. Nossa, gente. E como é possível a religiosidade nos levar para um lugar de adorar Jesus, de levantar a mão e Jesus não está presente? E às vezes a gente fala para os fariseus, olha para aquilo lá, e aponta os dedos, mas muitas vezes os fariseus somos nós. Não é uma coisa fácil de ouvir, não é uma coisa fácil de falar. Mas muitas vezes nós estamos sendo os fariseus. Né? Então nós temos que entender, Jesus, o Senhor está nesse lugar? O Senhor está nessa obra que eu estou fazendo? Né? Porque se a obra que eu estou fazendo, ela começa a ferir as coisas mais importantes para Deus, porque a gente vê muito isso. Né? Muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus com um rolo compressor arrebentando a igreja toda. Passando por cima de um tanto de gente, criando confusão, criando intriga, mas eu estou sendo zeloso para fazer a obra de Deus. Espera aí. O que é mais importante para Deus? É o ritual? Ou são as pessoas? Quem que é a igreja de fato, gente? É esse pedaço, é esse monte de parede de tijolo? Que daqui a pouco nós vamos sair daqui, quem sabe? Não é, gente. Isso aqui, nós vamos discutir mais, eu nem vou entrar muito, senão a gente não termina. Mas vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, mais para frente. Então, Jesus falando para uma igreja que é possível sim. Você está adorando a Deus e Deus não está. Você está adorando, né, um Deus que, na verdade, eu não sei o que é. Pode ser é o seu próprio ventre, né? Esse dia eu estava vendo não sei se eu vou conseguir reproduzir uma frase de um pastor chamado Tim Keller, só falando, né? Se você adora um Deus que ele nunca te confronta, provavelmente você está adorando uma cópia deturpada de você mesmo. Porque ele nunca te confronta. Tem um negócio errado aí. Né? Se Deus não está mexendo com você, te confrontando, cara, pode ser que o Deus que você está adorando seja você mesmo. Né? Tá com o espelho lá, ó. As suas vontades. Então vamos seguindo, né? O que pode acontecer, gente? Pensa comigo, o que pode acontecer com a igreja que tira Deus da equação, que tira Deus dos cultos? O que pode acontecer, gente?
a longo prazo com uma igreja que faz isso? Quem pode me responder? Pode morrer? Pode acabar? Idolatria. A irmã Ellen falou ali, ó, idolatria. Deixa ela quer elaborar? Ela não quer elaborar, não, pode deixar. É só citou idolatria. Gente, eu vou dar um exemplo mais recente, né? Em 1956, uma igreja nos Estados Unidos ganha notoriedade, né? Ela começa a crescer. Vou falar rapidamente. Ela tinha um forte apelo social e programas ousados de cuidados com os pobres. Cara, essa igreja é top. Ela começou bombando. Ela era uma região muito fria, né? E ela comprava carvão para as pessoas de rua, para o pessoal se aquecer, né? Os mais necessitados, ia fazendo todas aquelas. E isso começou a ganhar a mídia nacional lá nos Estados Unidos. Pioneiro em cultos interraciais. Então, ó, foi antes de 61, né? Martin Luther King, aquela turma ali. Foi antes dele, ele já conseguia fazer cultos que brancos e negros estavam na mesma igreja. Aquilo era revolucionário. Papel da igreja. Maravilhoso, gente. A igreja cresceu financeiramente, então começou a receber muitas doações, né? Líderes começaram, e muita influência. Fala que a esposa de Carter tinha várias visitas do presidente Carter, da época, né? Visitava eles várias vezes, tinha encontros e todo mundo. Ele tinha recebido cartas de vários políticos. Você está fazendo, é top. E ele lia essas cartas nas reuniões, né? Então ele estava ganhando muita aprovação. A igreja cresceu, bombou, começou a crescer. Né? E claro, vou resumir assim, mas resumido resumo essa história, tá, gente? Em 74, né, esse líder fundou uma colônia na Guiana. Então, cresceu tanto, levou quase 1.000 pessoas para a Guiana, que pé na Amazônia aqui. Para fazer o quê, gente? Ele ia se tornar um modelo de cristianismo para o mundo. Nós vamos viver o cristianismo de verdade. E já em 74, vamos ver, 56, 74. Vamos viver o cristianismo. Levou 1.000 pessoas para viver lá, gente, no meio do mato. Convenceu 1.000 pessoas a viver no meio do mato. E essas pessoas foram lá, em 74, né? E em 78, gente, nós tivemos o maior suicídio coletivo da história. Uma igreja que começou com uma referência que tinha tudo. Estava bombando, estava na mídia, estava tudo. E estarreceu, gente. Foi o maior suicídio coletivo da história. A história, gente, é longa, mas eu coloquei só uns pontos, são pequenos pontos, né? E aí, tem um pouquinho, né? Em 18 de novembro de 78, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinato. Quem não queria beber o veneno, eles matavam. Por ordens do Jim Jones. Né? Em Jonestown. Gente, o cara faz uma colônia, pô, será que o nome era Jonestown mesmo? Porque se for Jonestown, você já viu que ele está colocando o nome dele numa coisa que era para ser para Deus. Eu não sei se a imprensa chama de Jonestown ou se ele chamou de Jonestown. Eu não consegui essa informação, também não pesquisei tanto. Diego, mas aí é exatamente a questão. O cara, ele estava adorando o próprio ventre, né? Ele era o Deus dessa congregação. É o exemplo do que nós estamos tentando. Se vocês pegarem e for estudar sobre isso aí, ele era tão terrível que se você tentasse fugir, ele mandava matar. Você não podia fugir. Sim. Você tinha que ficar lá, querendo ou não, né? E todas as mulheres que ele quisesse, ele podia ter relações sexuais com elas, sendo elas casadas, solteiras, o que fosse. Os outros homens não podiam, mas ele podia. Então, depois vocês dão uma estudada sobre isso para vocês verem como que o ser humano pode ser ruim. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é de onde eles saíram. Com certeza ele não estava assim no início. Quando chegou nesse final, que ele já estava translocado. Mas no início, era uma igreja que dava o exemplo, que estava impactando a nação. Estava impactando a nação, eles. E aí, voltando esse trechinho da notícia, gente, essa aqui... Pode falar, irmão. Passa por irmão. Calma. Eu vou ler o que era a igreja, né? Ó, para você ver. Eu vou ler o que era. Mas qual que é a nossa pergunta, gente, quando a gente começou? O que pode acontecer
com a igreja que se diz cristã, que tira Deus da jogada. O que pode acontecer? Ela falou idolatria. Gente, pode acontecer as coisas mais horrendas que a gente pode pensar. Se a gente tirar Jesus daqui de dentro, gente, não tem limite para a maldade que a gente pode fazer, para as ruindades, para as coisas horríveis que a gente pode fazer. Então, gente, só fechando aqui a notícia, né? 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinatos em Jonestown, uma comuna fundada por Jim Jones. Olha o nome do templo, gente. Pastor do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Então é assim que eles se falavam, e isso é notícia da BBC News, novembro de 2018, quando fez 40 anos desse massacre, né, desse suicídio coletivo. Então, para você ver, como que ele classificava a igreja dele? É uma igreja pentecostal cristã de orientação socialista. E foi isso, gente. Então, o que eu queria mostrar para vocês com essa história grotesca é o que pode acontecer quando a gente tira Deus da jogada. Né? E para fechar, o que me fez aqui, gente, é o campo. Vocês estão conseguindo ver direitinho? São só pessoas mortas aí. Tudo isso aí é gente morta. Numa comunidade que ia ser o exemplo de cristianismo para o mundo. E porque ele estava sendo perseguido lá. Ele estava sendo investigado, gente, e ele provavelmente seria preso, deportado e ia ficar preso nos Estados Unidos o resto da vida, porque já tinha várias denúncias de pessoas que conseguiram fugir, né, contando o que estava acontecendo lá. Então, para ele não ser condenado, ele resolveu matar todo mundo, porque ele deve ter se sentido ofendido, né? Desligou. Porque o povo fugiu. Aí, para ele não ser condenado, para ele não ser preso, ele se matou e matou todo mundo. A energia, eu acho que caiu, né? E eles falam que, assim, na verdade, eles serviram um suco envenenado para as pessoas. Né? É um ponche envenenado, mas então, as pessoas sabiam o que ia acontecer. Alguns sabiam, mas a maioria não sabia. Pelo que... Eu era criança, viu, gente? Era bebê nessa época, mas eu me lembro da notícia. Eu assisti no Fantástico. Vamos lá, gente? Vamos voltar? Tá, aqui, só um minutinho, gente. Parou a projeção aqui. Não sei. Não sei qual música. Já. Voltou? Aí, gente. Espera aí que nós tivemos problemas técnicos, tá, gente? Aí, vamos voltar aqui. E aí, gente? Espera aí que deu errado alguma coisa aqui, gente. Espera aí. Michele bagunçou. Isso, tá dando para ver de novo, né, gente? E aí, já demos o spoiler aí, né? Algo extremamente revelador apareceu no relato despretensioso de um dos policiais que estavam verificando, né? Os corpos estavam ali atualizando e falou assim: ó, no local não foi encontrado nenhuma Bíblia. Por acaso ele colocou isso. E de certa forma revela-se muita coisa sobre o que virou aquela igreja ali, né? O que virou? E respondendo a nossa pergunta, né, gente? O que pode acontecer quando a gente tira Deus da equação? Quando Jesus está na porta e bate, e ninguém abre. Ele bate, os anos passam e ele continua batendo. O que pode acontecer aqui dentro? Ou dentro das igrejas? Né? Então, era mais para a gente ter
essa visão muito exagerada às vezes, né, gente? Mas um caso real, infelizmente. Continuando, vamos lá, agora que deu. Vamos falar um pouquinho, gente, de agora dos cambistas, né? Nós falamos das intenções de Jesus. Mas vamos falar. Ela mandando mensagem, esse momento. Para. Ai, ai. E nós vamos focar agora, né? Lupa aqui agora nos cambistas. Quem eram esses cambistas e por que eles faziam isso, né? Quem eram esses comerciantes? Cambistas, comerciantes no geral. Então, gente, um comentário bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, na versão Almeida e atualizada, fala assim, ó: no átrio exterior do templo, onde podiam entrar os não-judeus, os gentios, haviam comerciantes que vendiam animais para os sacrifícios e trocavam moedas estrangeiras, consideradas impuras, por moedas de Tiro, que eram as únicas aceitas como oferta ou como pagamento dos impostos do templo. Então, se você quisesse dar uma oferta, ou quisesse comprar alguma coisa, ou pagar o imposto do templo, o que você fosse fazer lá, você tinha que vir com... Os viajantes eram muito prejudicados nesse sentido, né? Porque eles iam lá e eles tinham que pagar o câmbio, né? Então, eles chegavam com a sua moedinha, tinha que pagar ali para poder trocar, para poder adorar. Então, era um negócio meio ruim para eles. Então, essa aqui é a moeda de Tiro, tá, gente? Isso, que é uma moeda que era cunhada na cidade de Tiro. Era a única moeda aceita pelos judeus. Dentro do templo, né? Porque as outras todas eram consideradas impuras. Então, só para vocês verem aí um exemplo dessa moedinha. Outra coisa, gente, era um negócio lícito. Então, às vezes a gente fica falando, comerciante, não sei o quê, eles estavam... Na verdade, o buraco era mais embaixo. Por quê? Porque estava na lei. Eles podiam fazer. Talvez não naquele lugar, né? Que uma das coisas que todos os comentaristas são unânimes, né? Que prejudicava aquele excesso de comércio no pátio dos gentios. Eles poderiam sim vender os animais no sacrifício, aquelas situações. Então, eu peguei aqui a lei, né? Então, Deuteronômio 14, 23 fala aqui, ó: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, qual era o lugar que Deus tinha escolhido fazer habitar o seu nome? Lá na época de Davi, gente, Jerusalém. Então, a lei fala, né? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu para habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, era o jeito de ofertar, correto? Tinha que ser naquele dia, tinha que ser no lugar. E tinha que ser os animais e todas aquelas coisas. Então, tinha toda uma regra. 24 começa a falar sobre essa venda. Quando o caminho for comprido demais e não possas levar, por estar longe de ti o lugar do Senhor, teu Deus, escolheu ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então, vende. Então, ele tinha que fazer o mesmo ritual lá na cidade dele. Ele tinha que escolher os animais, das primícias, fazer tudo. Só que em vez de ir com o animalzinho, porque as viagens eram de pé, o animal ia atrasar muito a viagem. Então, em vez de levar o milhão, então, vende-os, leva o dinheiro na tua mão, põe o dinheirinho na mão, vai até o lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-á por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer outra coisa que te pedir a alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te alegrará em tua casa. Então, o fato de vender os animais ali para o sacrifício não era o problema. Né? Porque era uma atividade lícita, estava na lei. Deus aprovava aquilo. Talvez, né, unanimidade, as pessoas falam que talvez ali não seria o lugar apropriado porque prejudicava a adoração dos viajantes, dos gentios.
né, de quem não era judeu, não conseguia adorar no ambiente de mercado. Como é que o cara está ali querendo se focar em Deus, querendo adorar, com o mercado, o pessoal gritando, e pombo, e cachorro, e bicho para tudo quanto é lado, e todo um comércio, né? Então, de certa forma, o ato de vender não era errado, mas talvez o jeito, né? Essa ação dos cambistas e desses vendedores, eles tinham um papel de viabilizar a adoração das pessoas. Era certo, era bom, era um negócio lícito e que abençoava se fosse usado de maneira correta, né? Era um negócio lícito em si, mas corrompia, eu coloquei, né? Corrompido, perdão. Era um negócio lícito em si mesmo, mas que corrompido. O que é corrompido, gente? O excesso de ganância. O desprezo às pessoas que não são dos meus. Eles cuidavam dos judeus, mas dos outros, todo mundo tinha que aceitar o que fosse. Então ele foi corrompido. Maculava o propósito da casa de Deus, né? Que era oração e relacionamento. Então, para que Deus... Se a gente for lá em Deuteronômio, a gente está falando que Deus, com aquela ação, né, ele queria um relacionamento com as pessoas. E o que as pessoas estavam tomando? Dos mais pobres ali, e às vezes nem dos mais pobres, nós vamos ver que eles roubavam até mais do que a gente imaginava. Né? Roubava até mais do que a gente imaginava. Eles dificultavam a vida de muita gente. Né? Vocês veem que... Por quê, gente? Porque eles poderiam condenar o animal. Esse animal que não serve, não. Compra um ali. Então, até os animais que o cara pegou dele ali, poderia não servir. Então, às vezes, compensava mais você ir lá no tempo e comprar logo. Por que eu vou ficar? Né? Então, tinha toda uma situação aí que precisava ser observada. Cadê? Então, gente, outra coisa que a gente também tem que ficar claro para nós, né? Então nós já sabemos quem eram os cambistas e os vendedores, por que eles estavam lá? Então eles estavam lá para cumprir uma coisa certa, mas essa coisa certa estava corrompida e estava roubando das pessoas alguma coisa muito maior. Ô Diego, eles estavam lá porque os sacerdotes permitiram, né? Sim. Então, assim, lógico que eles deviam cobrar deles por estarem ocupando aquele espaço. E isso aí já elevava o preço dos produtos que eram vendidos, né? Porque eles tinham que tirar o lucro deles para pagar a locação do espaço que ele ocupava e ainda tirar o lucro dele. Então, assim, e superfaturavam. Nós temos que ter em mente também, gente, naquela época as pessoas, a maioria quase que absoluta, não sabia ler nem escrever. Né? E muitos não sabiam nem fazer conta. Então, assim, o que a pessoa falasse, a pessoa está dentro do templo, né? Se ele falou que o câmbio hoje é R$5 o dólar, é R$5 o dólar, mas às vezes não era R$5, era 4. E ele falava que era 5 e cobrava dele 5, a taxa de câmbio, né? Então, assim, era as possibilidades eram tantas de desvio. Né? Por isso que os judeus, inclusive, odiavam os publicanos, né, que eram os cobradores de impostos, porque eles sabiam que eles roubavam eles na hora de fazer a cobrança do imposto. Falavam assim, se a pessoa devia 10, eu falava, não, é 12. E eles não tinham como rebater isso, porque eles não sabiam ler, não sabiam escrever, eles não tinham como fazer as contas, eles não sabiam. Então, assim, a ganância, né, ultrapassou aquilo que era o zelo realmente que deveria ter tido com a casa de Deus, com o lugar santo, né? E é isso que Deus reprovou, e foi isso que Jesus, quando Jesus fez essa purificação, ele afrontou diretamente os sacerdotes, né? E outra coisa, gente, agora nós subimos o que eram os cambistas, agora vamos falar um pouquinho sobre o que não era bem o que Jesus estava fazendo, que podia parecer, né? Porque olhando simplesmente, a gente está falando, não, Jesus está defendendo a casa de Deus, esse prédio aqui sagrado, esse prédio sagrado. Seria incoerente com tudo que Jesus fez. Então, o zelo de Jesus não era pelo prédio, porque ele sabia que logo depois que ele gritasse lá, né, está consumado, a presença de Deus, né, o véu se rasgou, e a presença de Deus, o véu se rasga, e o lugar da presença de Deus se torna outro.
né? Então existia o templo, que era o lugar da presença de Deus, ali onde Deus escolheu se manifestar, né, para aquelas pessoas. Mas Jesus, ele vem, na verdade, justamente quebrar isso. Então você acha que ele estava importando realmente com aquele lugar sagrado? Né? Foi até construído por um homem muito do mal. Foi Herodes, gente. Esse templo quem construiu foi Herodes. O templo original tinha sido totalmente destruído, Salomão. Esse era o templo que Herodes, que é um cara ruim, que assassinou João Batista, que construiu. Entendeu? Então será? Foi o pai dele que construiu? Não, mas já estava na época dele. Mas assim, foram 50 e tantos anos construindo esse templo, então pode ser que passou de um para o outro. E outra coisa, gente, Jesus deixa isso claro. Por que a gente sabe disso, gente? João 4, 21, 23. Nós vamos estudar isso aqui com muita graça. João 4, mas vou adiantar, né? Algumas coisas. Então, disse Jesus à mulher: podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Então, depois, né, 23. Mas vem a hora e já chegou. Então, Jesus já falou que essa época da adoração, que não é mais no monte de Samaria, nem mais na cidade de Jerusalém. Então, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Gente, não é sobre tijolo. Não era tijolo, não, era blocos, né? Pedras maciças. Não era sobre ouro, sobre cortina. Não era isso a irritação de Jesus. Não era por conta do lugar. Porque a adoração, você vê, essa encontro com Jesus samaritano, muito provavelmente, que só tem relatado em João, como não temos cronologia, mas quase certeza, ela foi antes da purificação do templo. E ele já tinha revelado aquela mulher samaritana, que não tinha nada a ver esse negócio de adoração em Jerusalém, nem no monte. A hora vem e já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, que nos dá clareza que a gente tem que pensar que não era sobre o lugar. A gente tem que tomar cuidado de não entender dessa forma. Porque se fosse sobre um lugar, gente, nós temos aqui também, 1 Coríntios, que eu quero ler com vocês também, né? O que eu falei aqui? Até eu esqueci, peraí. Volta. Eu baguncei tudo. Então, aqui, precisamos ter maior zelo pelo real templo de Deus. Então, existe um templo de Deus hoje. E esse templo que você tem que ter zelo. Um zelo real, porque quem não cuidar desse templo, quem destruir esse templo, vai ser destruído por Deus. 1 Coríntios vai falar isso aqui. Né? Fala assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Nem agora podeis. Então, Paulo falando à igreja de Coríntios. Porque ainda sois carnais. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que os carnais e andais segundo os homens? Segundo homens. Então, Paulo primeiro vai advertir na igreja sobre brigas internas. Ele estava falando sobre contenda dentro da igreja. Só que aí vai continuando o texto. Ele continua falando, né? Uns falam que eu sou de Paulo, outros de Apolo, não sei o quê. Então todo mundo lembra dessa parte. Eu cortei ela e já fui para o 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, quando está falando isso, muitas vezes a gente, nesse contexto dessa palavra, não está falando de nosso corpo só. Está chamando a igreja, porque o contexto da ministração de Paulo é sobre briga na igreja. Então, quando ele fala, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus?
e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então o que ele está falando, gente? Do que você tem que ter zelo? É da comunhão. Você tem que brigar para ter comunhão. Vem cá, eu quero ter comunhão com você. Não vamos brigar mais, não. Porque Deus está falando aí, gente. Aquele que, por suas condutas, destruir a comunhão, destruir a casa de Deus, que é essa unidade, ele vai ser destruído por Deus. Então, o nosso zelo não tem que ser por esse negócio de madeira aqui, não. Que tem muita gente que morre se alguém subir aqui. Não, esse cara tá de bermuda, como é que tá subindo? Esse não sei o quê. Começa a olhar a roupa que a pessoa está usando, começa a olhar o cabelo, o jeito disso, o trenzinho daquilo, mas esquece do mais importante, que é a comunhão da igreja. Né? Então, quando se fala de templo, gente, para Jesus, o templo somos nós como igreja. Né? Esse ajuntamento santo que pode ser aqui, mas pode ser na rua. Né? A gente pode alugar uma boate e fazer nosso culto ali, e Deus vai se fazer presente na boate. Porque não é o prédio, gente. Não é o prédio que é santo. São vocês que são santos. É você que Jesus está santificando, não é as cadeiras, não é o som. Né? E nós temos que estar muito ligados nisso, gente. Não é sobre santidade do lugar, né? Nem sobre vender coisas. Então vocês viram aí, né, gente? O que estava sendo roubado de fato, que Jesus chamou aquelas pessoas em outros contextos, né? Covil de salteadores. Covil, chamou de ladrão. O que ele estava roubando, gente? Né? Continuando aqui, né? Nós já falamos bastante sobre essa ideia dos animais. Então, gente, a exceção passou a se tornar a regra. Então, aquele comércio fortaleceu tanto que as pessoas, em vez em quando, ir comprar o pombo, os negócios, não, agora, aquele já é aceito, vamos comprar logo lá. Já faz a viagem, já. Então, de certa forma, né, uma outra situação é essa. É que aquilo que deveria ser a exceção, né, que a Bíblia fala, quando você não puder, porque é muito longe, você vai comprar o animal lá, mas Deus fazia o quê? A pessoa tinha que fazer toda a preparação com o animal, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? O animal era perfeito. Então pensa comigo, gente. Para você fazer esse sacrifício da Páscoa, o que você tinha que fazer? Era o primogênito dos seus animais daquele ano. Então você tinha que ficar de olho para o primeiro animal que nascer. Depois que esse animal nascesse, ele tinha que ser perfeito. Se ele tivesse com defeito, já não valia, tinha que ser o próximo. Depois, você tinha que ficar um ano com ele. O que esse um ano representava, gente? Eu tinha que cuidar para ele não se machucar. Porque se eu deixasse esse animal do sacrifício de qualquer jeito, o que ia acontecer? Ele ia se machucar, ele não ia ser aceito. Então, havia uma preparação, gente. Sabe aquele momento que ia matar o animal? No templo. Então, a reunião solene, onde se ia matar o animal no templo, era o final de toda uma preparação. O trabalhão aconteceu durante o ano inteiro. Então, você olhava para aquela ovelhinha, aquilo é do Senhor. Você olhava para aquele boizinho, aquilo é do Senhor. E você tinha que ter cuidado com ele, não podia. Você tinha que se preocupar, você tinha que dar comida especial, porque se ele parecesse também muito machucado, se ele adoecesse, já pensou? Deu 8 meses, você cuidou desse bicho, adoeceu e morreu. Então você tinha que cuidar direitinho do bichinho. Ele parecia um pet, talvez, gente, provavelmente, como a gente se apega, o ser humano se apega com os bichos, não apega? Já pensou, as crianças iam apegar com aquela ovelhinha? Eles iam amar aquela ovelhinha, mas ela tinha que ser entregue. Ela ia ter que ser entregue. Então tinha... Aquele momento de matar o bichinho, gente, era a última coisa. Era só a pontinha, era a chave de ouro, né? Era o lacinho final.
O mais importante era todo aquele ano que você vivia cuidando do que era de Deus, se relacionando com uma coisa que era para Deus, pensando em Deus. E aí você sacrificava na reunião solene, no lugar que Deus escolheu para habitar o seu nome. Era só o finalzinho. E o que é a reunião solene hoje? Nós vamos ter uma reunião solene hoje, é o que, gente? A Santa Ceia do Senhor. Não é? Nós vamos vir aqui todo mundo no lugar que Deus escolheu, que a gente está aqui para chamar o nome dele, que é a igreja. Então nós vamos entregar o que a Deus? O nosso sacrifício de adoração, nosso sacrifício financeiro, nós vamos entregar o nosso sacrifício. Mas e a preparação? Por que, gente, eu falo que não está tendo preparação? Porque 90% dos nossos cultos começam com 30% das pessoas. Você acha que a pessoa que chega atrasada está pensando, está se preparando para ir para o culto? Porque para ir para o cinema, se você não se preparar, você não entra. Porque o filme começa, você atrasou. Então, tem toda uma preparação, não é? Para ir no cinema. Você compra pipoca, você olha o filme na internet, chega mais cedo, compra um negócio. Para ir para o jogo, né? A gente não tem muito jogo, né? Que a gente não tem estádio, não tem time aqui. Mas para ir para o jogo, pensa aquele pessoal que mora em Belo Horizonte, São Paulo. Cara, é horas viajando. Eles têm que chegar 2 horas antes. Eles têm que preparar tudo. E aí eles vão curtir aquele jogo, eles vão fazer tudo. Mas na hora de vir adorar a Deus, levanta na última hora, gente. Assistiu Faustão até o último minuto. Nem sei se tem mais Faustão. Nem tem mais Faustão, né? Acabou Faustão. Mas ficou no clube até o último minuto. Assistiu televisão até o último minuto. Dormiu. Fez o que quis. Fez o que quis. Agora eu vou lá. E na última hora eu compro meu animalzinho para sacrificar. Talvez é isso, gente. Transpondo para os nossos dias de hoje é isso. Eles roubavam das pessoas a adoração. Porque a adoração não era matar um animal, a adoração era um animal, tinha um jeito de adorar a Deus. Você não adora Deus do jeito que você quer, não. Deus está escrito do jeito que ele quer ser adorado. E a gente vê isso hoje. Uma igreja que chega aqui, e acontece, né? A pessoa chega aqui no último louvor. Eu falo porque eu estou aqui na frente, eu vejo. A gente fecha o olho ali para abrir a música. Quando você começa, tem 30%. Você fecha o olho, aí você vai ministrar a próxima música, já aumentou um pouquinho. Quando você está na última música, que a igreja está. Realmente, quem chegou tinha que chegar, chegou. Então, essas pessoas tiveram alguma preparação? Se preocuparam com aquele dia que ele vai entregar? Porque aquele momento do louvor, aquele momento do dízimo ali, aquele momento que a gente está fazendo, é só o final de uma vida de adoração. Então, a gente só está achando... Só está pensando no ritual, gente. Se eu matei o animal, tá bom. Não. Não quer assim. E é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que começar a pensar, gente. Tenta fazer um desafio. Prepara o seu animal antes de vir para o culto. Nessa tarde, não estou falando, gente, ficar o dia inteiro. Mas levanta mais cedo da cochilo da tarde. Ora. Gente, tem uma coisa que eu cortei na minha vida. Já tem assim, antes da gente mudar para cá, um dia eu percebi. Eu estava no altar, tocando, e com raiva. Ah, que raiva, que raiva. Era o Cruzeiro, tinha perdido. E aí eu percebi isso, gente. O Cruzeiro tinha perdido, e aí tinha uns neguinhos rindo de mim ali. Ai. Cara, que ele me matava. E aí, desde antes de mudar para cá, eu nunca mais assisti um jogo domingo à tarde. Para mim, fazia mal. Por quê? Porque eu chegava desligado do culto. Eu chegava, eu tô aqui tocando no altar e não estava ligado em Deus. Eu estava com raiva. Até a gente acalmar. As pessoas querem se conectar a Deus aqui. Na hora que chega, não. Você já tem que trazer Deus de casa. Você já traz Deus de casa e você oferece aquele último momento na presença de Deus, em comunhão da igreja. Então faz o desafio, muda seus hábitos. Pensa no momento do culto, não na hora que você chega no culto, mas antes, prepara uma palavra, lê, pensa, ora. Quando você chegar aqui, você vai adorar diferente. Se programa para chegar no horário, chegar mais cedo, de preferência.
Chega aqui, faça oração. Você vai ver que você vai viver um culto diferente. O seu culto vai ser diferente. Deixa eu continuar, senão a gente não acaba. A oferta tinha um custo monetário, mas também tinha um custo de sentimento. Lembra, gente, que a ovelhinha provavelmente se tornava um pet naquele ano? Você já pensou, Aninha, você ter que sacrificar o seu bichinho? Que dor! Né? Mas pode ser isso. Será que não é uma figurazinha de Abraão e Isaac? Aquele bichinho que ele cuidou e Deus pediu. Deus pediu. Né? Toda a preparação culminava na adoração, que era roubada. O pessoal chegava de qualquer jeito, compra aqui, está resolvido. Fiz minha adoração, comprei meu animalzinho aqui. Quem tinha grana então, gente? Você acha que quem tinha grana ia preocupar em ficar separando animal? Quanto mais dinheiro tem, parece mais conveniência você gosta, né? Você gosta de conforto, tranquilidade. Para que você vai ficar preocupando com isso? Você vai chegar lá. É legal comprar. É legal. Não é, está dentro da regra. Eu ia lá, comprava e vendia, e adorava. O animal mais gordo, me dá aí o seu animal mais gordo aí que eu quero adorar. Deus é bom. Vai fazer aquela adoração. Né? Ixi, errei tudo aqui. Era a ovelhinha primeiro, gente. Então, gente, os ladrões da adoração, eles roubavam por um lado, né? Cobravam preços abusivos, dificultando a oferta dos pobres. Então, o João foca muito nos que vendiam pombas. Tira esse trem daqui. Porque as pombas eram a ofertinha dos pobres, gente, das viúvas e dos mais necessitados. E até as pombinhas estavam lá, provavelmente, vendendo e rejeitando. Né? As pombinhas que os outros trazem, essa aqui não pode. Compra a minha aqui. Essa sua aqui, ó, tá manchada, não dá. Compra essa aqui que vai. Vendia a pombinha cara. E esfolava o pobrezinho. Então, no João, ele dá essa ênfase aos que vendem pombas, né? Os altos padrões de exigência faziam com que os pobres tivessem que comprar no templo os animais para adoração. Né? Para outros, né, facilitavam a adoração. É muito mais conveniente comprar um animal que já vai ser aceito. Será que nós não estamos facilitando a adoração do povo aqui? Vem aqui, a gente adora por você. Né? Ação livre, né? A gente toca, você adora. É o lema da ação livre. Para a faixa gospel deles, né? A gente toca e você adora. Ou seja, gente, você não precisa fazer nada. Nós vamos simplificar sua adoração aqui, ó. Chega aqui, drive-thru, chega aqui, recebe sua bênção, vai para casa e vive sua vida. Deixa o dinheiro, claro, que tudo tem um preço. Nós pagamos o preço para você. E você vem cá e adora. Isso não é adoração, gente. A adoração é diferente. Aquele último entregar ali era o final de um movimento inteiro, de um ano inteiro, de uma preparação inteira. Então, roubavam as pessoas da adoração, dando uma falsa impressão que eles estavam adorando. O problema é esse. O povo achava que estava adorando. O povo achava que estava adorando. Então, aquilo já não tinha mais, a casa de Deus tinha perdido o propósito. Era uma casa de oração, que virou um comércio. Era uma casa de adoração e virou uma casa de falsidade. Os falsos adoradores. Por que Jesus falou os verdadeiros adoradores? Porque tinha o falso adorador. Será que não era, se referia a essa adoração? Adoração falsa? E será que isso não é aplicado aos dias de hoje? Será que muitas vezes a gente não chega aqui e às vezes tem um culto que uma pessoa chega, ó, o culto foi maravilhoso, Deus desceu, estava uma benção. Aí o outro, hoje está difícil, né, irmãos? Parece que estava travado. Era o mesmo culto. Quem você acha que estava? Quem você acha que era o problema da equação aí, gente? É Deus? Você acha que Deus não vai cumprir a promessa de onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente? Você acha que ele não vai cumprir isso de vez em quando? Ou será que é a gente que não está conseguindo conectar, porque minha cabeça está cheia de filme, Netflix a tarde inteira, aí vem aqui adorar. Tá com raiva do jogador do Cruzeiro,
que com vontade, eles são pirracentos, mesmo, né? E vem aqui adorar. Gente, a gente precisa se preparar. A gente precisa de uma igreja que prepara para a adoração. E por isso, gente, a gente vê aqui da frente tem essa visão, né? Alguns cheios da presença e outros assim. Olhando para o tempo, olha para o ventilador, aí a criança grita. Né? Já viu aquele desenho Up? Esquilo! O cachorrinho, toda vez que vinha um esquilo, esquilo! Tinha um cachorrinho que era bem... Parece que o bichinho tinha... hiperativo. Toda hora. É isso, gente. Caiu um alfinete aqui, as pessoas... Aí começa. Isso está frio, sente a dor. Tem que criar um ambiente para os crentes mimimi adorar, senão não adora. Se tiver uma criança gritando, se o ar-condicionado... Se tiver calor, não adora. Se tiver com o ar-condicionado, está frio, não adora. Se a criança gritar, não adora porque está bagunça. Tudo é motivo para não fazer as coisas. Por quê? Porque as pessoas estão desconectadas. Não dá, né, para chegar aqui e ter a unção express. Então, acho que o pessoal está querendo a unção express. Então, 17, né? Lembraram-se seus discípulos que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias o levantará? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, ele já falando da sua morte e ressurreição no 3º dia. Então, destrua esse templo, só que o pessoal entendeu outra coisa. Então, essa parte é autoexplicativa, né? Nem vou me ater muito, porque eu queria mais trabalhar os motivos, né? O que estava nas entrelinhas. Quando, porém, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos que ele dissera isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Né? Então, ele se referiu a isso aqui, né, gente? Salmo 69:9, pois o zelo da sua casa me consumiu e as injúrias que te ultrajam caem sobre mim. Então, é sobre isso que estava sendo dito, né? Salmo 69. Né? Se o zelo consumia Jesus, o que a igreja... Agora, gente, já tirando toda aquela ideia. Igreja como matéria, tijolo, parede, cadeira. O que a igreja representa para você? Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Você tem o sentimento de Cristo Jesus pelo zelo pela igreja? O zelo de manter a casa de Deus unida, o zelo por ver a obra de Deus prosperar, o zelo por ver os irmãos amadurecerem na fé, o zelo por não deixar as pessoas passarem necessidade nessa casa. Então, há um zelo que é pedido por nós. Há um zelo pela casa de Deus, que não é, gente, papel, madeira. Né? A gente tem que zelar pela estrutura, porque se isso tem o seu valor em qualidade para as coisas que nós estamos fazendo para Deus, sim, e isso tem a sua importância. Não pense, gente, que não tem valor a organização, a ornamentação, o bom som, os instrumentos, o bom canto. Tudo isso tem importância, sim, porque é a forma como nós mostramos que a gente tem zelo para as coisas de Deus, que nós damos o melhor para Deus nas qualidades. Mas tem coisa mais importante. Tem coisa mais importante. Porque não adianta coar o mosquito. Como Jesus falou para os fariseus, né? Falou para o povo, ó, faça essas coisas sem esquecer aquelas. Faz as coisas com qualidade, mas não esquece daquelas mais importantes. O que Jesus falou que é mais importante? Misericórdia, justiça e fé. Isso é mais importante. Se você fizer isso e não fizer talvez o ritual, você vai ser menos repreendido. Amém? E para encerrar, né, gente, eu vou ler o finalzinho aqui, vamos terminar uns 5 minutinhos só. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos.
ninguém precisava dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Então você não vai assustar Jesus com nada que você fizer, porque ele já sabe quem é você. Não adianta os rituais bonitos, as orações longas e as coisas tal, todo ritualismo para provar que você ama a Deus, porque Jesus te conhece melhor que você mesmo. Ele sabe o que é que está dentro de você e se você está adorando Deus de fato. Então essa passagem diz isso. E no 23, né, gente? Após a purificação do templo, então a gente vê isso nos outros evangelhos também, Jesus começa a operar milagres naquele lugar. E muitas vezes a gente está reclamando, mas a gente não está vendo mais a ação do Espírito. Cadê isso? Cadê os milagres? Cadê as coisas? Será que não precisa purificar primeiro o templo? Porque foi purificando, Jesus foi executando aquela ação, limpou, acabou com aquela corrupção ali. Claro que pode ter voltado tudo, né? Começou de novo. Mas quando ele executou aquela ação ali, os milagres começaram a acontecer. Fala que pessoas foram curadas, e sinais começaram a acontecer, e coisas foram acontecendo. Por isso foi até o motivo de os fariseus não pôr a mão nele depois disso. Porque eles estavam doidos para prender ele, estavam doidos para matar ele. Só que ele fazendo milagre, o povo lá, todo mundo deslumbrado com a mensagem e com os milagres. Eles não tiveram coragem de pôr a mão em Jesus naquele dia. Mas Jesus quer fazer milagre aqui, gente. Jesus quer fazer milagres na sua vida. E talvez não está fazendo porque a gente precisa purificar. A gente precisa tirar a casca de religiosidade, casca podre de religiosidade, e deixar fluir de nós a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Aquele que põe Deus em primeiro lugar. Né? Aquele que pode abrir mão de um pedação do seu domingo. Não aquele pedacinho, né, que o culto começa às 7 horas, ele chega às 8. Eu cheguei na hora da palavra, peguei a benção. Ou seja, você pegou a benção? Então você veio só por sua causa. Porque é a hora de você entregar a sua adoração. Esqueceu que você tinha que entregar a sua adoração também? Que é o que a gente vê, gente. A gente vê aqui. A gente vê aqui. Eu nem vou falar nas igrejas todas, porque eu sei que é muito lugar que é assim. A maioria dos lugares está assim. Porque a gente tem tornado a nossa comunhão com Jesus em algo utilitário. O que Deus pode me dar? Diego, antes da pandemia, né, eu estive numa reunião lá na primeira igreja, antes de fazer essa divisão de regiões, né? Aí o coordenador lá da escola bíblica, ele perguntou para todo mundo, né, quantas pessoas vão na sua escola bíblica, mais ou menos. Aí um falou lá 10, a média é de 10, a média é de 12. Gente, a nossa média era de 30 pessoas na escola bíblica, entre crianças e adultos, jovens, adolescentes e tal. Era de 30 pessoas. Aí eu falei com ele, na nossa igreja, a média é de 30 pessoas por domingo. Ele falou assim, o quê? 30 pessoas? Nem aqui na igreja, na primeira, né? Na igreja, que é o templo principal, não vem 30 pessoas? Ué, eu queria ir lá para poder ver, né, a escola bíblica. Aí eles fizeram até um projeto na época que eles iam um domingo por mês na escola bíblica em cada templo, mas o pastor Alquimir não aceitou o projeto. Aí, né, por obediência, né, a gente não fez. Mas depois da pandemia, gente, ou durante a pandemia, muita gente encontrou uma justificativa para não participar mais da escola bíblica, né? A gente tem visto que nós não temos mais 30 pessoas, nem no templo, nem juntando com o pessoal que está online, né? E eu acho que é um momento que a gente tem para crescer, para amadurecer, para poder melhorar em tudo na nossa vida, inclusive o relacionamento com os irmãos e com Deus, né? E as pessoas não têm visto isso. A pandemia se tornou uma desculpa, né? E a gente viu que a quantidade de pessoas, tanto na igreja quanto as que, né, for juntar todo mundo que está participando hoje, online e presencialmente, não tem 30 pessoas, né? Então, assim, vamos acordar, né? Nós precisamos, Deus não precisa disso, não, Deus é Deus. Nós é que precisamos crescer e amadurecer e nos tornarmos melhores para agradar a Deus. Amém? Então, gente, quem está online, ou quem está presencial, né? Vamos participar da escola bíblica, vamos incentivar outros irmãos.
né? Uhum. Mas aí, irmão, tem muita gente que não tem sintoma. Isso é uma questão de segurança para nós, né? Sim, sim. Mas tem muita gente que não está com sintoma de gripe, não está gripado nem nada, e não vem, simplesmente não aparece, né? Amém. Então vamos. Agora chegou a hora, gente, da gente se comprometer, né? Porque assim, na verdade, o problema todo, gente, é que quem não vem nem está escutando isso. Quem está aqui e quem está aqui na online é os fiéis, está aqui todo dia, é os mesmos. É uma pena. Na verdade, a gente tem que, por amor à igreja, né, por amor a Deus, nós temos que influenciar as pessoas dentro do que é possível, né? Vamos conversar, vamos chamar os irmãos, vamos convencer dentro do nosso poder. Mas vamos orar a Deus. Mas assim, aprender o que a gente tinha que para usufruir de hoje, gente. A verdadeira adoração. A verdadeira adoração. É isso que Deus quer falar, né? Deus falou de fruto, Deus falou de justiça. E hoje Ele quer falar sobre a adoração. E existem ladrões na nossa adoração. A nossa adoração não é completa quando ela não vem carregada de uma vida. Não é só entregar o dízimo. Não é só levantar a mão e cantar. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai. Obrigado por o Senhor abrir os nossos olhos, meu Pai, para as verdades espirituais, meu Deus. O Senhor não tem nos deixado enganado, meu Pai. O Senhor não tem permitido, meu Pai, que esse fermento satânico, meu Pai, da religiosidade, fique oculto nas nossas vidas, meu Deus. Eu sei que muitos de nós vivemos muitas vezes como religiosos. Nós ainda temos uma cultura de religiosidade arraigada, meu Pai. Mas troca isso ao Espírito Santo por uma cultura de relacionamento contigo. Por uma cultura de filiação, meu Pai, pela essa valorização da tua paternidade, do relacionamento de amizade, de um relacionamento de filho com o Senhor. É isso que nós queremos ter, meu Pai. Recebe a nossa adoração, Deus, de forma ampla e completa. Abre os olhos dessa igreja, meu Deus. Venha avivar o nosso povo, meu Pai. Venha avivar a partir das nossas vidas. Mas venha avivar, meu Pai, que as pessoas possam enxergar Jesus aqui na vida de todos nós, meu Pai. Que a gente possa enxergar, meu Pai, que essa adoração seja o caminho, meu Pai, que nos leve a desfrutar da Tua presença todos os dias, meu Pai. Tira de nós o orgulho, meu Pai. Que nós tenhamos zelo pela casa do Senhor. Que nós tenhamos zelo pela comunhão da igreja. Que nós tenhamos zelo pelo crescimento da Tua obra, meu Pai. O crescimento real, sustentável, meu Pai. Não um crescimento falso, inchado. Nós queremos um crescimento orgânico que vem do Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos, meu Pai, todo esse assunto nas Tuas mãos e pedimos, continua com a gente todos os dias, meu Pai. Nós temos um longo caminho a trilhar nesse livro de João e eu estou me apaixonando cada dia mais pelo Senhor, meu Pai. Faz essa igreja se apaixonar cada dia mais pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? O livro de João é isso aí, gente. A gente conhece Jesus para se apaixonar por Ele. Ele é o livro que mais fala de quem é Jesus interiormente. E a gente tem que se apaixonar por Ele. Amém? E a nossa vida muda. As crianças vão falar alguma coisa? Vamos parar de gravar aqui, gente? Espera aí. E é isso aí por hoje. As gravações encerram aqui. Agora é só as crianças, tá bom?